Olá, bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um devocional de manhã de poder e graça. Glória a Deus. O tema de hoje, reais discípulos. Reais discípulos. É um tema muito importante. Estava lendo antes aqui e nos chama, nos adverte a sermos bons discípulos, reais discípulos. E esse tema ele foi extraído no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 8, que está escrito assim: O Senhor nunca lavará os meus pés. O Senhor nunca lavará os meus pés. Disse Pedro: Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Respondeu Jesus. Pedro, nós sabemos que Pedro era colérico, né? Ele não tinha muito assim, papo na língua, né? Quando ele falava, quando ele ia falar, ele não pensava, não pensava. Então, quando Jesus preparou a bacia, a toalha, para lavar os pés dos seus apóstolos, ele foi logo dizendo: Você não lavará meus pés? E Jesus fala: Se eu não lavar teus pés, não farás parte de mim. E aqui, o autor do devocional, ele nos fala a respeito desse assunto. Ele diz assim: Os relatos dos evangelhos mostram claramente que Pedro era uma pessoa forte e intensa. Algo que certamente Jesus conhecia e valorizava. O rude pescador foi transformado por Jesus em um líder apostólico extraordinário. No entanto, houve um processo para que isso acontecesse. Pedro era um diamante que precisava ser lapidado, especialmente para quando Jesus partisse e a era da igreja tivesse início. Assim, por diversas vezes, Jesus precisou ser duro com Pedro. Como lemos no versículo acima, existem condições para que vivamos o verdadeiro discipulado. Um líder precisa deixar claro aos seus discípulos que ser treinado, ser forjado e preparado precisa, né? E para ele ser preparado, forjado, ele precisa sempre estar de alguma forma pagará um preço sobre isso. Para ele ser preparado, ser forjado, precisa pagar um preço. A verdade é que crescer dói. E como dói. E um discípulo nunca crescerá até seu pleno potencial, apenas, né, com apoio e elogios. Quer dizer, um líder ele nunca será preparado apenas com apoio e elogios. Da mesma forma, você nunca será um líder eficaz se não tiver que, em amor, confrontar pessoas. Em amor, confrontar pessoas. Será necessário dizer sim e não.
dar orientações difíceis e fazer ajustes ministeriais. O discipulado e o crescimento exigem uma postura maleável, condicionados por um coração aprendiz. Infelizmente, estamos vivendo um tempo em que muitas igrejas estão cheias de consumidores cristãos. Pessoas que passam a ser parte daquela comunidade não para pertencer, crescer ou servir, mas para receber algo. E quando isso não acontece, logo entram na fase da escassez e murmuração, perdendo grandes oportunidades de crescimento. Como você tem reagido aos ajustes que precisa dar e receber em sua vida? É uma pergunta. Como você tem recebido? Como você tem reagido, aos ajustes que precisa dar e receber em sua vida? Mantenha seu coração aprendiz e bom, e você irá muito além. Todos nós temos que crescer e aprender, irmãos. Todos nós temos que crescer e aprender. Tanto sendo liderados quanto liderado. O refinamento é um processo que dura toda a vida. Então, viva o verdadeiro discipulado e seja um cristão de verdade em uma sociedade fake, sem julgamentos, mas em verdade e amor. Forte, né? Mas é uma realidade. Vivemos em uma sociedade fake, uma sociedade de aparência. E nós precisamos ser reais discípulos. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez nós aprendemos hoje a importância de vivermos um evangelho real, de cumprirmos as tuas ordenanças. Ajude-nos, ó Pai, a sermos verdadeiros discípulos. Eu oro, eu peço em o nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus.